crianças, como vocês estão? Como passaram a semana? Estamos aqui para mais uma aula da Sala dos Primários, nossa revista da CPAD, com o tema Conhecendo os Milagres de Jesus. E já foram muitos milagres, para você relembrar, a gente teve o milagre Jesus no casamento, transformou água em vinho, a gente teve o milagre da pesca maravilhosa, que tinha tanto peixe que as redes até teve alguns lugares que arrebentaram, eu mostrava a rede. Teve a aula que mostrou Jesus curando o leproso. Também nós tivemos a aula que foi da semana passada. Jesus, ele cura um paralítico que foi levado até ele por 4 amigos. Então, nós já vimos muito milagre e hoje é um milagre. Jesus cura um homem doente e é muito especial porque esse homem estava doente há muito tempo. Ele estava esperando por um milagre há 38 anos e Jesus chega para fazer esse milagre. Eu trouxe aqui o computador para facilitar a nossa aula, para facilitar a gente enxergar como aconteceu a nossa história. Então vamos lá? Então primeiro eu já mostrei aqui, Jesus cura um homem doente, é a aula 6. E para a gente decorar, né, um texto áureo, diz assim: o Senhor Deus é bom, em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Naum 1:7. Então já está falando aqui para a gente não esquecer que Deus é bom e Ele sempre vai nos salvar em tempos difíceis. Nós estamos dentro de uma pandemia, estamos em casa e Jesus, ele se preocupa com a gente. Ele veio, operou muitos milagres, mas ele continua operando milagres hoje. Então, não esquecer que Deus é bom e cuida de nós em tempos difíceis. O nosso texto, que é onde você pode ler na Bíblia, leia com seus pais, com seus irmãos, que conta essa história desse homem, é o Evangelho de João, o capítulo 5, do 1 ao 18. Vai contar essa história que nós vamos ver agora algumas imagens que eu separei para vocês. Então, para começar, havia um tanque. Tem versões que falam que é o Betesda. E nesse tanque tinha uma história interessante sobre esse tanque. Lá ficavam várias pessoas doentes. Todo mundo que estava doente ficava lá em volta desse tanque. Por que eles ficavam em volta desse tanque, que parecia uma piscina? De tempos em tempos, um anjo descia e agitava as águas. Quando as águas eram agitadas, só o primeiro, que entrasse ali nesse tanque, ia ser curado. Então ficavam ali cegos, coxos, né, paralíticos, em volta ali, esperando. E nesse final de semana, ia ter uma festa em Jerusalém. E aí Jesus tinha ido para Jerusalém e ele resolveu passar perto desse tanque aí, porque ele já sabia que ia ter muitas pessoas ali que precisavam de milagres. E Jesus, ele procura nos ajudar em tempos difíceis, que era aquele versículo que a gente tem que decorar. Então, em especial, tinha um homem que estava lá, e eu comentei, há 38 anos, é esse homem aqui de verde. E ele ficava lá esperando uma oportunidade. Quem sabe se a água agitasse, se o anjo descesse, ele entrasse e fosse curado. Então ele ficava lá esperando. E aí Jesus aparece. Quando Jesus aparece, Jesus, ele se compadece. O que ele se compadece? Ele olha a dor do outro e ele sente aquela dor. E nós precisamos ter esse sentimento. A gente não ficar só preocupado com a gente mesmo. A gente tem que ter um sentimento do outro, da necessidade do outro. É compaixão. E Jesus teve esse sentimento e foi lá e foi falar com esse homem, porque ele já sabia, né? Jesus sabe de todas as coisas, que ele estava lá há 38 anos. É muito tempo. Eu tenho 32 anos. Ele tem mais do que a minha idade, que ele estava lá esperando um milagre acontecer. É muito tempo para esperar um milagre.
Mas Jesus vai lá e pergunta para ele assim, se ele queria ser curado. E ele respondeu, olha, eu quero, mas eu não tenho ninguém que quando a água agita no tanque me coloque lá. Mas Jesus olha para ele, se compadece e opera um milagre. E fala assim, olha, toma o seu leito e anda. Semana passada Jesus falou isso também, né? Para aquele homem que era paralítico. E é exatamente isso que acontece. Esse homem que está há 38 anos esperando por um milagre, consegue firmar seus pés, suas pernas, e ele levanta e está aqui segurando a cama dele, o lugar que ele ficava ali deitado esperando que alguém colocasse ele. Jesus é assim, ele se compadece, ele sente a nossa dor e ele vai ao nosso encontro e ele pode operar um milagre. É assim. E na nossa família, com os nossos amigos, da mesma forma. O que a gente pode fazer? A gente pode levar essa esperança. Quando a gente sabe que tem alguém que está enfermo, está doente, a gente ora, a gente apresenta para Jesus. A gente pode orar em família, a gente pode fazer quando na igreja a gente faz, né? A gente anota um papelzinho e entrega para o pastor. Agora, né, que usamos muito o computador, o celular, manda lá um recadinho para o pastor, pede uma oração, ou lá em casa nós podemos fazer isso também, nós oramos pelos enfermos, porque isso demonstra nossa bondade. Deus nos salvou para isso, para que a gente seja bom. Assim como Jesus é bom, nós temos que ser. Como vamos demonstrar a bondade? Ajudando as pessoas, não sendo preocupados somente com o nosso problema, com as nossas dificuldades, né? Às vezes tem alguém próximo de nós que precisa de comida, que precisa de uma roupa. Nós temos que estar atentos a como ajudar as pessoas. Jesus ficou atento. Ele viu que esse homem estava lá naquele tanque há 38 anos, esperando um milagre. E Jesus opera esse milagre. E ele demonstrou mais uma vez que ele veio ao mundo para pregar, né, a salvação, mas veio também mostrar que o Filho de Deus tem todo o poder no céu e na terra. E ele se preocupa com a gente. Ele não está distante de nós e deixa a gente viver de qualquer jeito. Não. Ele está atento às nossas necessidades. Mas nós precisamos apresentar para ele. Ele falou: olha, Jesus, eu não tenho ninguém para me colocar lá. Nós precisamos contar. Olha, Jesus, eu preciso de um milagre assim. Eu preciso de um emprego. Meu pai precisa de um emprego. Eu preciso, né, de melhorar na escola. Eu preciso de saúde. Nós precisamos apresentar as nossas dificuldades para Jesus e ele vai se preocupar com a gente e vai operar um milagre. Isso vai mover a nossa fé, vai aumentar a nossa fé e nós vamos poder contar para outras pessoas. Eu tenho certeza que aí nessa quarentena você pode procurar qualquer um, seus pais, seus tios, irmãos, e perguntar se alguém tem um milagre que Jesus fez na vida. Eu tenho certeza que vão ter pessoas que vão contar histórias que Deus fez o impossível. E nós precisamos contar, porque a gente vai contando e vai espalhando a fama de Jesus. Era assim. Onde ele andava, as pessoas procuravam por ele porque sabiam que ele podia operar milagres. Se as pessoas sabem que na nossa vida aconteceu um milagre, eles vão querer procurar Jesus também. E Jesus, ele quer. Ele é bom. Lembra o nosso texto? O Senhor é bom. E em tempos difíceis como esse que nós estamos passando, ele quer nos ajudar. Então, Deus abençoe. Use, né? Aproveite da bondade de Deus e peça aquilo que você precisa. Espalhe essa mensagem, seja pela internet, seja, né, pelo telefone. Conte para todo mundo que Jesus, ele é o Filho de Deus e ele ainda opera milagre de cura,
Ele se preocupa com as nossas necessidades. Deus abençoe, um bom domingo para vocês e para toda a sua família.